pregando de lá pra cá, é difícil um que fala um negócio desse. Ninguém fala. Primeira vez que vai falar que a oferta é pra eles, né? É, a oferta pra eles. É igual o que tá acontecendo aqui, por quê? Imagina só, eu tô aqui pastor, aí eu mando viúva, pobre, dá tudo pra cá. Agora veja se o próprio pastor dá tudo pra cá ou se ele pega pra ele. É o que tá acontecendo lá. Ah, Luiz, você está falando com todo mundo? É claro que eu não estou falando de todo mundo, pessoal, mas está óbvio o escândalo da igreja brasileira no Brasil. Pastor com Ferrari, pastor com um relógio de mais de R$1 milhão. Não, e o problema é que, tipo assim, é a maioria, porque até os que não são tão ricos só não são porque não conseguem. Estão tentando. Aí a gente vai vendo, se revelando esse caráter conforme a pessoa vai escalando esses níveis, né? Viu? E às vezes esses que não são ricos, às vezes copiam a teologia desses ricos para conseguir chegar lá. Isso aí. Então você viu como a desconsideração pelo contexto fez a maioria das pessoas pregarem o contrário. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o Chad Myers. E sabe o autor que diz isso? Simplesmente a maior autoridade hoje do mundo do Novo Testamento, que se chama N.T. Wright. Quem já ouviu falar do N.T. Wright? N.T. Wright é o maior teólogo hoje do mundo em autoridade do Novo Testamento. A viúva está sendo defraudada. Quando começou esse uso aí? Quando o Império pegou a Igreja Católica. O Império dominou lá e foi assim que começou. Mas eu vejo assim que eles já no início dessa forma, para o pessoal não ter entendimento. É para o quê? Acho que às vezes nem eles mesmo não têm. Porque quando fala dentro do templo, acham que era Jesus que estava recebendo ali o dinheiro. Exatamente, sendo que o povo do templo está querendo matar Jesus. É todo. Rapaz, nós vamos ver. É que a gente vai escalar. Vai ficando mais pesado o que Jesus fala sobre o templo, tá? É que tem passagens que as ofertas são mesmo para os apóstolos, né? Por isso Tem. deve ficar essa dúvida. Exato, tem as ofertas para os apóstolos. Uma coisa é a oferta para os apóstolos, uma coisa é a oferta para manter o ministério de Jesus Cristo. Uma coisa é a oferta da igreja e a comunidade que divide entre si. Outra coisa é a oferta para o templo, para o banco do Herodes. E do fariseu e do saduceu. Nós já vamos ver como é que está com os sumos sacerdotes. Pessoal, vamos correr que tem muita coisa para falar e eu acho que não vai dar tempo. Beleza? Vou fazer um zoom durante a semana. Que horas são? 3h27, é. Vamos lá. Aí, dentro de tudo isso, sabe o que surgiu? Vamos lá, a classe dos herodianos. Quem eram os herodianos? Os herodianos eram uma classe que vivia junto com o Herodes, seguidores de Herodes, servos do Herodes, ocupava as posições, e muitos deles acreditavam que Herodes era o Messias. Por que Herodes era o Messias? Por conta da construção desse templo. Entendeu? Em nome da visão do profeta Ezequiel, isso, que falou da construção do templo. Vamos pular isso aqui, vamos pular isso aqui. Bastante coisa aqui, vamos pular. Os herodianos tinham conduta ditada pelos romanos e seus parasitas. Isso quem diz é o Henry Daniel. Então começaram a entender porque tinha gente que seguia Herodes, né? Vamos lá. Segunda classe, saduceus. Os saduceus são basicamente a classe sacerdotal. Ou seja, está envolvido também com o templo. Faziam parte da estrutura do governo e do templo. Os saduceus eram um grupo aristocrático composto principalmente por sacerdotes do templo de Jerusalém, membros da nobreza judaica e aliados do poder político. A nata do clero pertencia a este partido. A nata do clero é o quê? Clero do templo. Pertencia ao partido dos saduceus. Nos dias de Cristo, os saduceus eram principalmente originários das classes abastadas, oficiais superiores, comerciantes ricos, proprietários de terras e sacerdotes. Eles tinham controle do templo. Quem tem o controle do templo? Deu para entender agora por que suga as viúvas? Tá todo mundo, ó.
e da adoração e sacrifícios no templo. Administravam também o dízimo. Eita, aramanto. E, portanto, o sistema financeiro. Também os chefes dos sacerdotes eram em geral, ou seja, a maioria da classe sacerdotal era saduceu e o chefe era saduceu. Tá? E o sumo sacerdote, que é o bambambam, normalmente era o presidente do sinédrio, que também era saduceu. E aí nós vamos falar agora como esses saduceus, que o sumo sacerdote assim amplamente 99,99% era, da classe sacerdotal, estavam corrompidos. Beleza? Vamos lá. Vou falar uma coisa para vocês. Lembra lá no tabernáculo? Imagina aqui o tabernáculo. Eu falei que era dividido várias tribos, correto? Na verdade, uma tribo levita. Os levitas cuidavam de tudo isso aqui. Os levitas foram divididos em 4 partes, que foi o quê? O Arão e seus descendentes. O Arão e seus descendentes cuidavam do quê? Do sacerdócio, tudo aqui dentro, exatamente. Aí vinha depois os coatitas. Os coatitas faziam o quê? Os utensílios do templo, que eram cobertos pelos sacerdotes, eles não conseguiam tocar. Depois vinham os gersonitas carregavam as tendas, e os meraritas que carregavam as estacas, etc, etc, etc. Beleza? O sumo sacerdote era do Arão. Acontecia algumas coisinhas, vamos até o sumo sacerdote? Sim, porque ele se tornava um símbolo, acontecia algumas coisas, mas como função do sumo sacerdote, qual era? Qual era a função do sumo sacerdote? Qual sacrifício? Uma vez por ano, ele vinha aqui até a Arca da Aliança e fazia aquele sacrifício pelo povo. Por conta disso, qual privilégio a lei entregava ao sumo sacerdote? Fora isso, qual privilégio o sumo sacerdote recebia segundo a lei? Não. Vamos, pessoal, vamos. Não, vamos, eu quero saber. Não recebia, minha irmã, porque eu lembro que eu falei para vocês que o dízimo ia para os levitas. Os levitas levavam o dízimo dos dízimos para os sacerdotes. E isso era distribuído entre toda a tribo, de forma igualitária. Eu acabei de falar, essa era a função. Fora disso, qual o privilégio ele tinha? Qual um privilégio que a lei concedia a ele? Vamos, pesquise, pergunta pro chat GPT. Pode usar o celular agora. Ele não falava direto, não vai dar certo. Quê? Às vezes ele não vai tão longe. Eu fui pesquisar sobre o evangelho, não saiu do evangelho de Cristo. Aí eu fui, eu podia falar direito, ele foi lá atrás. Ficou tudo lá. Influência, autoridade. Tá, a influência e a autoridade não é um privilégio concedido pela lei. É uma coisa que acontecia em comum, porque como ele é o sumo sacerdote, vamos consultar ele e tal. Mas... Podia comer, não, isso não era, isso também não. Não. Mediar entre Deus e o homem. Que isso aqui era do sumo sacerdote, que era a função, no sacrifício. Fora isso, qual o privilégio a lei? Pense, pessoal. Entra no céu primeiro. Sei lá, adaptar em alguma coisa governamental, não sei. Fazer parte do Não. concílio, tomar Espaço maior no céu. Não. Uma pessoa acertou na aula de ontem. Será que ninguém aqui vai acertar? Eu vou dar 15 segundos. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Sabe qual é o privilégio que a lei concedia ao sumo sacerdote? Nenhum. Nenhum. Vocês não iam encontrar nunca. Nenhum privilégio. Fora esta função, o Roland Vox disse isso. Não há privilégio concedido pela lei. Mas diz não, mas o povo foi lá consultar, etc. Por conta da posição dele, obviamente. Mas privilégio concedido pela lei, pelo fato de ser sumo sacerdote, não existe, segundo o Roland Vox. Mas aí, nós estamos no tempo de quem? De Herodes. E sabe o que Herodes fez?
O Herodes sabia que o centro da religiosidade era o sumo sacerdote, porque se não tivesse o sumo sacerdote, não teria o sacrifício de uma vez por ano, e se não tivesse o sacrifício de uma vez por ano, não teria o perdão de pecados daquele povo. Então ele sabia, se eu controlo o sumo sacerdote, eu controlo a religião do Israel. Se eu controlo a religião do Israel, eu controlo o povo. Se eu controlo o povo, eu controlo o dinheiro, eu controlo tudo. Então o que ele fez? Tinha uma roupa especial dos sacerdotes que era usada no seu ofício sacerdotal, né? Sabe o que Herodes fez? O Herodes foi lá e capturou essa roupa e ficou sob o cuidado do Herodes. E o Herodes só dava essa roupa para usar de vez em quando como o sumo sacerdote precisava, e ele pegava de volta. Por conta disso, o Herodes agora tem o controle da nata sacerdotal. Tanto é, sabe quem escolhe o sumo sacerdote? Herodes. Não existia mais unção sacerdotal do sumo sacerdote igual no Antigo Testamento, não tinha mais. Era nomeação política. Perfeito, eu ia falar isso agora, mano. Eu vou, já que você falou isso daí também, olha só o que eu vou ler aqui para vocês antes. Um dos aspectos, segundo a lei, que o sumo sacerdote ele deveria ser cargo vitalício. Ou seja, ele ficaria a vida inteira e depois passaria para o filho. Mas no Novo Testamento, a Bíblia diz que tinha 2 sumos sacerdotes vivos. Como é que tem como ter 2 sumos sacerdotes vivos? Se tinha que ser vitalício e o cara só passava para outro depois que morrer. Ou seja, o sumo sacerdote morreu, coloca outro. Só tinha como ter um sumo sacerdote vivo. Sabe como está na época de Herodes? Tem 2. Sabe quem colocou? Primeiro vem o Herodes e coloca um tal de Anás. Depois, sabe quem o Herodes colocou? Caifás. Sabe o que o Caifás é de Anás? É filho? Genro. Isso aqui é um absurdo segundo a lei. Tinha que se passar de pai para filho. Depois do Caifás, sabe quem Herodes colocou? Jonatas. Depois, Teófilo. Depois, Matias. E depois, Ananus. Todos esses daqui são filhos do Anás. Todos. E uma coisa que acontecia era o quê? Quando o sumo sacerdote recebia a unção, durante toda a vida dele, ele tinha um monte de privilégios e regalias que um sumo sacerdote teria. O sumo sacerdote é tão rico, que tem mansão de sumo sacerdote. Igual do Silas Malafaia. Mansão. Eu vou ler alguns aspectos para você aqui, que o Joaquim Jeremias, na página 209 a 212 do seu livro, ele falou que estava acontecendo com os sumos sacerdotes. Beleza? Eu já falei que ele era presidente do Sinédrio. Isso daqui deixa quieto. Vamos lá. Primeiro ponto de corrupção. Eu acabei de falar para vocês que não tinha mais unção de sumo sacerdote. Como que era escolhido o sumo sacerdote? Nomeação. Então, corrupção, não tinha mais unção. Corrupção número 2, não era mais vitalício. Estava cheio de sumo sacerdote por lá, por conta de corrupção. Número 3, o Joaquim Jeremias diz nesse texto que eu acabei de falar para vocês, nessa parte, da 209 a 212. O sumo sacerdote goza, nas épocas de Jesus agora, antes de tudo, da permissão de tomar parte na oferta de um sacrifício cada vez que o desejar. O que é isso aqui? Ele está tendo sacrifício, ele pode oferecer o sacrifício a hora que ele quiser. Isso podia acontecer? Não. Ele não podia fazer sacrifício, oferecer sacrifício a hora que ele quisesse. Sacrifício a hora que ele quisesse. Por quê? Porque no livro de Levíticos, do capítulo 1 ao capítulo número 7, diz exatamente como deveria ser. E sumo sacerdote não tinha privilégio. Número 4. Também é seu direito oferecer um sacrifício embora estando de luto. Prática proibida aos outros sacerdotes. Tá? Levítico 21, 10 e 12. Está claro que o sumo sacerdote não deve nem estar de luto.
O sacerdote é proibido de estar de luto. Enquanto todos os outros sacerdotes podiam estar de luto, e às vezes podiam até tocar em parentes próximos mortos, porque tinha exceção, se o parente é muito próximo, você pode tocar no morto sem ficar impuro. O sumo sacerdote não, ou seja, não é privilégio, é um peso maior sobre ele. Você não pode nunca ficar de luto, rasgar suas vestes sem luto, que é o que acontecia, e nunca tocar em morto, nem que seja parente próximo seu. Aconteceu com Arão. Sim. Mas ele só não pôde rasgar as vestes dele. Hã? Não podia chorar. Não podia chorar? Não podia nada. Não, é que o estado de luto é o quê? É esse rasgar das vestes, eles rapavam, se eu não me engano, os cabelos, etc. Isso, tinha um aspecto, porque o interno o cara não consegue controlar, né? O cara é ser humano, ele não é robô. Mas esses aspectos de entrar em luto não é igual hoje, eu tô triste, não. Tá, tinha esses aspectos exteriores demonstrados, tá? O sumo sacerdote não podia exercer suas funções estando em luto. Não podia. Ok? Então, já corrompeu o quê? Estando de luto. Número 5. No momento de distribuir as coisas santas do templo entre os sacerdotes em serviço, o sumo sacerdote podia selecionar em primeiro lugar aquilo que desejasse. Isso está na Escritura, na lei? Não. Levítico 6, 16 a 18, Levítico 7, de 31 a 14. Todos os sacerdotes tinham direito a porções específicas dos sacrifícios. Não há base nenhuma para o sumo sacerdote ter direito exclusivo de escolher primeiro. Ou seja, pegava para ele parte do sacrifício como desejasse. Tá? Número 6. Uma porção das oferendas alimentares, tiradas do que havia separado para ser oferecido no altar. Os sacerdotes realmente tinham direito de comer a parte das oferendas de cereais, conforme Levítico 6, 14 e 16, mas não havia preferência do sumo sacerdote. Porque ele sumo sacerdote recebe mais ou recebe na hora que quer? Não. Cereais, comida, quando na distribuição, não tinha privilégio. Número 7. Rapaz, tem lugar aí que tem lugar VIP para o pastor comer, privilégio para o pregador, e para o pregador não, para os ricos ainda. Entendeu? Não, você é pobre, você vem pra cá. Não, você é rico. Não, você tem esse espacinho aqui, papapá. Meu Deus, santa paciência, hein? Comer até comida diferente, né? Se você é o bambambam, você tem comida diferente. Tem banheiro diferente. Até banheiro diferente. Número 7. 4, 5 ou até 6 dos 12 pães da proposição distribuídos a cada semana. O que é os pães da proposição? Lembra que eu falei para vocês aqui, que aqui no tabernáculo, dentro, é o tabernáculo aqui. Aqui dentro do lugar santo, antes do Santo dos Santos, tinha a mesa com os pães da preposição. Tinha 12 pães aqui, que representava cada tribo de Israel. Semanalmente esses pães eram trocados e eram distribuídos entre os sacerdotes do turno. Igualmente. Sabe o que o sumo sacerdote falou? Não tem 12, até 6 é meu. É um diabo esse cara. Tá? Pães da preposição. Vamos lá. Número 8. Um dos 2 pães da primícias, que era o quê? Na festa de Pentecostes que tinha uma oferta especial que era levado 2 pães das primícias, que era dividido igualmente entre os sacerdotes do turno. Sabe o que o sumo sacerdote tinha direito? Pegar um só para ele. O sumo sacerdote devia ser bem gordão. Talvez. Gordão, ricão. Número 9. O sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá para si o couro do holocausto que tiver oferecido. O que é isso aqui? No tempo do sumo sacerdote, o sumo sacerdote agora poderia escolher o couro que ele quisesse. Tá certo? Não. Na lei, quando o sacerdote sacrificava, se aquilo não ia ser queimado e podia pegar o couro, o sacerdote que sacrificou pega aquele couro para sobreviver, às vezes para vender, alguma coisa seguinte. No tempo de Jesus, sabe como está um sumo sacerdote? Ele pega o couro que ele quiser. Tanto é que nas notas de rodapé, o Joaquim Jeremias apresenta que surgiu um ditado que chamava o sumo sacerdote de ladrões de pele, roubadores de couro. Ou seja, o couro do sacrifício.
Quando que a lei autorizou esses privilégios? E sabe um que eu acho bem cabuloso, pessoal? Chamado prosbul. Pesquisem aí, o que é prosbul? P-R-O-Z, isso aqui, ó. Eu quero saber o que é isso aqui, ó. P-R-Z-B-U-L. Prosburro? Quem falou prosburro aí? Eu entendi. Né? Que horas são, João Gabriel? 3h45. Alguém achou? Quê? Corrida de tolos? Não, não é isso aí Um não. negócio inelegível para cancelamento do ano e tal, segundo o Templo de Jerusalém. Você tá indo certo aí, ô Christian. Você só me explica o que é isso aí que eu não entendi nada. Alguém... É um documento que permite que um credor renuncie ao direito de perdoar uma dívida no ano sabático. O que isso significa? Me expliquem. No ano do jubileu, ou no ano sabático, as dívidas eram perdoadas e esse é um documento que... Aê, Jari. Palmas pro Jari. E palmas pro Miguel, que ele leu ali. Palmas pro Miguel também. E uma palma pro Cristo que acertou na metade. Aê. Vamos lá. O que acontece? A lei de Deus era tão incrível que se o povo seguisse aquilo ali, era impossível no meio do povo de Israel ter pobre. Era uma estratégia, era espetacular. É só Deus para pensar no negócio dele, para ele falar para Moisés. E o que estava acontecendo? Um dos aspectos é o seguinte: primeiro, você não pode emprestar dinheiro para o teu irmão aí e cobrar juros. Tá? Naquela época lá, em toda a organização de Israel, os juros não seria necessário. Beleza? E ainda disse o seguinte, em outro parênteses, mas tem uma pessoa que pode cobrar juros. Adivinha quem que é? Do samaritano. Do samaritano podia cobrar juros. Mas tirando o samaritano, isso não segundo a lei, segundo a tradição lá. Mas, segundo a lei, não podia cobrar juros dos irmãos, ok? Então você emprestava o dinheiro, o irmão ia pagar aquele mesmo dinheiro que ele te emprestou. O que acontece? Se você me emprestou 10 mil reais, no ciclo de anos, no ano 4. Pois é, Henrique. Que? Mas como que emprestaria dinheiro para o samaritano se não pode encostar no que ele encostou? Empresta por um intermediador. Bota o dinheiro no chão e sai de perto. Entendeu? Como que ele vai pagar? Hã? Como que ele vai pagar? Devolve por outro intermediador, faz troca. Rapaz, quando o negócio quando o negócio envolve ganância e poder, eles fazem aqui, ninguém ficou sabendo que eu peguei aqui. Rapaz, os caras criam lei que eles mesmos encontram jeito de desobedecer. Vocês não lembram que eu falei do Eruv? Quem se lembra o que é o Eruv? Vocês não se lembram do que é o Eruv? Reassistam as aulas. O Eruv é quando no sábado não podia caminhar até longas distâncias. Exatamente. Exatamente, ou seja, eles criavam a regra que Deus não tinha dado, aí eles criavam jeito de quebrar as próprias regras que eles criaram. Achando que tava certo. Achando que estava bombando. Entendeu? Então todos esses furos que você pega, que a gente vai pegando, é que as leis dessas tradições desses caras é tudo furada mesmo. Vamos continuar. O que eu estava falando? Ah tá, lembrei. Do prosbul. Aí tem um ciclo aqui. Se você me empresta 10 mil reais no ano 4, no ano 5 não consegui te pagar, no ano 6 não consegui te pagar, chegou o ano 7. O que é o ano 7? O ano 7 é o ano sabático. O que você fazia num sábado normal? Você não trabalhava, Você não trabalhava, você não fazia só coisas relacionadas à família e coisas relacionadas à religiosidade, ok? Então, o ano sabático é um ano que ninguém trabalha. Aí você pergunta, mas pera aí, o Cristo é senhor o ano inteiro. E o Cristo é senhor de escravos. O Cristo é senhor de escravos, ele tem 100 escravos, que no caso de hoje seria 100 funcionários. O que você faria agora? Você não vai trabalhar durante um ano e você tem 100 funcionários. Vai fechar durante um ano. O que você vai fazer? O que você faria? Hã? Manda embora eles, né? Demite. Mercenário. Não. Sabe o que tinha que fazer naquela época? O dono do escravo... Rapaz, vai chegar um momento que nós vamos estudar aqui a escravidão em Israel.
Rapaz, é um negócio assim tão... que às vezes a pessoa poderia pensar, rapaz, eu preferiria ser escravo em Israel do que funcionário hoje. Eu soube mais ou menos que tinha que libertar. Eu dava... Isso tem no ano do jubileu. Agora, no ano sabático, você praticamente ia manter durante um ano sem trabalhar o seu escravo. Um ano de férias. Entendeu? Um ano de férias. Hã? Não tem o seu escravo. Entendeu? O presidente falou que não tem condições. E outra, mas havia uma promessa do Senhor, ó, se vocês seguirem a minha lei, tá? Eu vou fazer vocês produzirem tanto nos outros anos que não vai faltar no 7º. Tá? Ou seja, o cuidado de tudo isso aqui. Nesse ano sabático ninguém trabalhava. Só que tinha outro aspecto. Se você me emprestou 10 mil reais aqui, quando chegou no ano sabático, a minha dívida é perdoada. Por quê? Se você conseguiu passar 2 anos sem eu pagar, você vive sem esse dinheiro? Vive. Então se você vive esse dinheiro, no ano sabático você perdoa. Ah não, mas eu estou passando fome por esse dinheiro. Não, não passa não, porque se a lei aqui, você é cuidado também, você não passa fome. Mas daí você não vai pagar nunca. Não, aqui não. Aqui a dívida é perdoada. No 8º nós pode estar cobrando. Aí eles começaram a pensar isso aí. Né? Falou assim, não, nós tem que dar um jeito de conseguir cobrar esse dinheiro que nós emprestou. Então o que eles criaram? Eles disseram o seguinte, lá na lei diz que o seguinte, eu não posso cobrar a dívida do meu irmão. Por quê? Porque a dívida deve ser perdoada no ano sabático. Então o que eles criaram? Eles criaram o que? O prosbu. É como se fosse uma instituição, um CNPJ. Né? E aí, quando você emprestava para mim, na verdade você não emprestava para mim. Você emprestava para o prosbu. Aí o prosbu emprestava para mim. Então, como o prosbu não é um irmão e não é uma pessoa, dizia o seguinte, então a dívida do prosbu não precisa perdoar. Então, mesmo no ano sabático, eu era obrigado a pagar para o prosbu e o prosbu devolvia para você. Então, você conseguia burlar o princípio da lei. Ninguém saía perdendo, não. Usurparam tudo. Quem se lembra do Corban? Quem se lembra do Corban? O que era o Corban? Cuidava do templo para não dar para os pais. Marcos 7, do 9 ao 13. Leia, quem achou? Marcos 7, do 9 ao 13. E diz-lhe, bem e validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse, ora, a teu pai e tua mãe, e que maldisseram o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis, se um homem disse ao pai ou à mãe aquilo que poderais aproveitar de mim, é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai e por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenaste. O que o mandamento dizia lá atrás? Honra o teu pai e tua mãe. Uma das coisas que engomblava o honra o teu pai e tua mãe é cuida do teu pai na velhice. Uma das coisas que, porque não tinha aposentadoria, não tinha pensão, beleza? Do INSS. Então, era mandamento, os filhos cuidavam do pai, honra o teu pai e da tua mãe, beleza? Era a previdência social daquela época. Só que tinha basicamente um negócio seguinte, se você dizer para os seus pais assim, se eu tiver qualquer herança, não quero mais, pode dar para o templo. Aí se a pessoa abre mão da herança dela e dá a herança para o templo, ela não precisa mais cumprir os seus deveres que a lei dizia com seus pais. É ajudar o quê? Tchau, obrigado. E por que queria fazer isso então? Dinheiro, isso chamava Corban. Página 67 do Henry Daniel na vida diária dos tempos de Jesus. O sumo sacerdote tinha um palácio. Mais modesto, né? Não chegava no nível do Herodes. Mas era muito imponente. E parece não haver dúvida de que Anás, o sumo sacerdote deposto, tinha outro palácio.
Em escavações descobriram que havia a mansão dos sacerdotes. O negócio está corrompido ou não está? Eles compraram a fazenda. Pois é, compraram uma fazenda esse dia, eu nem estou sabendo disso. Da Record. Fazenda da Record? A igreja comprou. Uma igreja comprou a fazenda da Um lugar de Record. descanso para os irmãos, para o pastor. Eu não conheço a igreja e tal. Se comprou uma fazenda para de fato usar aquela fazenda para servir o povo e tudo, ok. Agora, normalmente, infelizmente, na maioria dos lugares não é. Foi a Lagoinha, né? Mas foi a Lagoinha, eu não. Ah, tem um cara, eu vou dizer um negócio aqui pra vocês. Tem uma editora da denominação da igreja, denominação que eu sou membro, que eles têm uma editora bem grande, bem grande mesmo, muito forte. E essa editora tem um rapaz que ele é um influencer, tipo, tem quase 2 milhões de inscritos aí, que está iniciando uma parceria. E esse cara estava conversando com o meu amigo, que esse meu amigo é editor-chefe da editora. E eu sou muito amigo desse editor-chefe, então basicamente muita coisa que acontece ele fala comigo, né? E ele estava comentando, cara, sabe, conhece tal cara, esse influencer assim? Eu falei, conheço. Cara, então, cara, ele se abriu comigo aí que ele estava... Porque a igreja da Lagoinha lá em... Não vou falar onde é, nem vai estar gravado isso aqui. Não é Lagoinha não, confundi. Não é Lagoinha não, é outra igreja. Entendeu? É outra igreja. Não, é verdade, eu me confundi. Não, deixa gravando, pô. Eu me confundi, pessoal, de verdade. É uma outra igreja lá que eu não sei, que é o seguinte, o pastor da igreja ligou para esse influencer, soube que ele estava passando ali na cidade e pagou. Falou assim, não, vem aqui na igreja. Aí ele paga para a pessoa visitar a igreja. Aí ele chegou lá na igreja, entrou por uma entrada diferente, entrou por uma área VIP. Tinha uma comidinha diferente e tal. Quando ele foi sentar lá na área VIP, tinha uma pessoa sentada naquele lugar que era um irmão pobre, que não era da área VIP. Então o serviçal ali da igreja e tal pediu para aquele irmão sair e ir lá para a área dos irmãos pobres. Eu tenho que ir, a área do Entendeu? Falei assim, ô meu irmão, essa área aqui é uma área tal, você não poderia estar aqui, ele teve que sair, ter essa vergonha. Ele disse que aquele influencer, na hora que ele viu aquilo ali, ele ficou tão constrangido, que ele sentou ali no culto, mas ele não conseguiu prestar atenção. A hora que o cara saiu, ele levantou, não conseguiu ficar ali no culto. No final, fizeram um jantar ali, só a nata, e ele ali. E ele voltou para casa e disse que não conseguiu dormir, né? Isso é igreja, né? Ele estava sozinho? Igreja de hoje em dia. Hã? Ele estava sozinho? Como assim sozinho? Esse influencer? Como assim sozinho? Não estava acompanhado? Eu acho que acreditava ele é a esposa dele, né? Ele é a esposa dele. E aí pagaram tudo, pagaram o Uber para ele ir, pagaram o Uber para ele voltar, pagaram isso, pagaram aquilo. Só para ele ir na igreja. Só pra ele ir. Só para ele ir na igreja. Isso é marketing, pessoal. Isso é um gerente querendo ganhar um cliente. Então eu falei aqui sobre vocês, sobre os herodianos. Que oração, João Gabriel? 3:58. Sobre os saduceus. Okay. Agora eu vou falar para vocês sobre os fariseus. Quem eram os fariseus? Enquanto os saduceus têm o controle do templo, parece que eu tô com uma dor nas pernas, dor nos pés. Que é o que acontece? Eu dou aula na quinta, dá 3 horas e pouco. Na sexta, 3 horas e pouco. Então dá 7 horas. De gravação dá menos, porque tem momento que não grava. O início, por exemplo, da aula do joguinho da revisão também não grava. Aí eu saio daqui 10 e pouco, termino de fazer uma coisa aqui, saio aqui umas 10h50. Aí eu vou para casa, termino de fazer uma coisa, pego estrada e chego de madrugada lá em Nova Andradina. Em Nova Andradina eu inicio da aula 8 horas e dou aula 3 horas pela manhã e 4 pela tarde, então dá 7 horas. Aí fico a noite lá, janto lá, pego estrada de madrugada, venho pra cá, e aí chego aqui de madrugada e tal, aí fico aqui, dou mais 7 horas de aula. Aí, como eu não consigo dar aula sentado, eu fico andando demais, se você somar, dá praticamente assim, 20 horas que eu fiquei caminhando. E aí dói os pés, e dói muito aqui, ó. E às vezes a garganta dói demais também, porque a sala de Nova Andradina dá um... Quem foi lá já? Fred, dá quantos maior que aqui, Fred? Dá 3, eu acho, né? 2,5, 3.
Aí os pessoal lá no fundo às vezes não conseguem ouvir, então eu tenho que falar muito alto, né? E aí acaba a garganta também. Mas por isso que eu fico com isso aqui, ó. Mas as pernas doem mais. Aí teve uma irmã que percebeu, ficou com dó de mim. Ela chegou assim: ô irmão Luiz, Luiz, trouxe isso daqui pra você, trouxe isso aqui pra você. Ô irmão Luiz, pode Guaraná pra você. Irmão Luiz, isso daqui, isso aqui você faz assim. Rapaz, mas ela me deu uma sacola de um tanto de coisa. Aí depois eu falei assim: minha irmã, eu tô querendo comprar um negocinho desse, que o meu acabou. Qual que é a farmácia mais perto aqui? Não, irmão Luiz, eu tenho esse aqui também. Aí abriu a bolsa, tá? Então esse aqui pra você. Aí eu ganhei esse aqui. Mas sem ela você vai ficar... Hã? Glória a Deus. Vamos lá. Eu tô falando sobre quem agora? O que ela falou? A Verônica falou que vai trazer o patinete, que aí você fica andando pra lá e pra cá. Nossa, é uma boa. Já pensou dando aula com aquele... Tem aquele também que você fica de pé, que eu só vou ficar assim, ó. Aí volta. Ele é só uma rodinha. Vamos lá. Estou falando sobre os fariseus. Quem são os fariseus? Enquanto os saduceus são a classe sacerdotal que tem todo o controle do templo, os fariseus são aqueles que mais têm a influência do povão. Por quê? Os fariseus são basicamente os responsáveis pela sinagoga. Ok? Quando que se iniciou a sinagoga? Não se tem certeza ao certo, tá? Existem explicações possíveis, mas para mim, a que mais fez sentido é o quê? Lembre-se que o povo está se distanciando da lei, o povo está esquecendo a lei, etc, né? E quando o povo está se esquecendo da lei, principalmente na época que não tinha templo, eles começaram a se apegar mais à Torá, meditar sobre a Torá e tal. Aí, na época de Esdras, quando Esdras lê a lei publicamente, o povo começa a retornar para a lei. Nossa, tem um reavivamento da lei. E o povo vinha, e Esdras está aqui, e o povo vinha até os pés de Esdras estudar. E eu soube que eles iam uma vez por semana e ficavam aos pés de Esdras estudando. Esse Esdras é o que eu falei para você. Quantos livros ele ditou de memória? Quem lembra? 63? Não. 94. Parabéns, 94 livros que ele ditou de memória. É um teólogozão, teólogo da pega mesmo. Começou a ensinar e os caras falaram assim: meu Deus, que conhecimento Esdras tinha. Eles vinham e eles ficavam tão apaixonados que cada um ia para um lugar e começava a divulgar aquele ensino. Dizem que aí então, daqueles que estão muito longe e precisavam aprender, surgem então as sinagogas, e as sinagogas é a casa do ensino. Enquanto o templo é o lugar da adoração, do sacrifício, a sinagoga é a casa do ensino. No templo não tinha pregação, na sinagoga tinha. Quem normalmente tinha o controle disso daqui, sabe como dizem que ficaram conhecidos os nomes desses daqui? Os fariseus. Eles se diziam os guardadores da lei. Olha só que coisa linda como é que iniciou, né? Pra você ver como o diabo pode corromper qualquer bom início. Qualquer bom início. Vamos lá. Aí foram os fariseus que criaram a tradição. Lembra dos 39 preceitos do Shabá que eles criaram? Vocês se lembram? Criaram isso daí e tal, né? Beleza. Os fariseus não eram classes sacerdotais ricas e poderosas. A maioria dos fariseus eram pobres. Porém, o chefe dos fariseus estava junto aqui, ó, envolvido nessas riquezas, porque os fariseus tinham muita influência no povão. Tanto é que quando Paulo está sendo julgado no Sinédrio, tinha lá também fariseus. Alguma pergunta sobre isso? Como ficou a divisão de pensamentos deles? Porque alguns acreditavam na ressurreição e outros não. Tem um alinhamento nisso? Não, os fariseus acreditavam em ressurreição, os saduceus não. Os fariseus se apegavam somente à Torá. Os fariseus se apegavam somente à Torá e a todos os outros livros, e alguns até mais, outros livros também que não estão aqui, e a tradição oral. Ah, tá, entendi. Não tinha Tradição, uma ligação entre um com o outro. Teologicamente só tinha algumas coisas em comum, mas tinha muita diferença. Tanto é, uma curiosidade, quando Paulo está sendo julgado no Sinédrio, vão querer matar Paulo. Aí de repente fala um cara contra Paulo: você é isso, Paulo? Aí Paulo olha pro cara e falou assim: quem é você para falar alguma coisa? Ô seu parede branca. O que é parede branca? Parede branca era o túmulo da época que eles pintavam de branco para sinalizar quando eles vinham para festas, para não correr o risco de ele chegar perto, encostar no túmulo e ficar impuro.
Então eles pintavam os túmulos de branco. Aí Paulo chamou o cara, você é um parede branca, rapaz, você é um túmulo, você é um sepulcro caiado, né? Aí o cara falou assim, quem é você para xingar o sumo sacerdote? Eu falei assim, vixe, eu tô vindo aqui para ser julgado, quero ser inocentado para sair daqui e pregar o evangelho, e eu xingo o sumo sacerdote? Aí Paulo falou assim, não, me desculpe, não, porque está escrito, né, não falarás mal sobre a falsa, não me perdoe, tal. Não, vamos começar o julgamento. Aí começaram a julgar Paulo. Aí Paulo falou assim, meus irmãos fariseus, vocês que estão aqui, meus irmãos fariseus. Ou seja, no Sinédrio tinha quem? Tinha os fariseus e tinha os saduceus. Aí Paulo faz o que? Apela para os fariseus. Fariseus, eu também sou fariseus. Eu estudei aos pés de Gamaliel. Você sabe por que esses saduceus estão me perseguindo? É porque eu estou ensinando a ressurreição. Aí os fariseus falaram, o quê? Seus saduceus? Aí começou um debate lá dentro de saduceu e fariseu. Aí o que o Paulo fez? Conseguiu escapar. Conseguiu escapar. Então eles tinham esse debate. Dizem também, lembra que eu falei para vocês da possível influência dos fariseus com os persas? Quem lembra? Os persas. Exatamente, tira a vogal, porque na língua naquele tempo não tinha vogal. O som do F tem o mesmo do P, que até no Felipe tinha o PH. Então fica persas e fariseus, aqui as mesmas palavras. Porque a teologia do fariseu é a teologia muito parecida com a dos persas, ressurreição, condenação, etc. Ok? Então dizem que o início, o nome, o termo fariseus era tipo uma zombaria. Ah, são os fariseus, rapaz, são os persas, vocês são influenciados, etc. Beleza? Tá dando para entender até aqui? Deu para entender? Então o saduceu controla o templo, o fariseu controla a sinagoga. E aí, conforme o pessoal estava nos pés de Esdras escrevendo, diz que futuramente eles começaram a fazer cópias dos pergaminhos para que cada sinagoga tivesse rolo. E tinha um chefe que cuidava, que normalmente era fariseu, que cuidava desse pergaminho na sinagoga. E sempre quando alguém ia dar uma palavra, esse chefe pegava este rolo com muito cuidado e entregava para a pessoa para dar uma palavra. Por exemplo, quando Jesus está lá na sinagoga e recebe o rolo do pergaminho de Isaías e lê. Entendeu? Entenderam, pessoal? Sim. Deu para entender então quem eram os fariseus? Tá, vamos ter que correr. Próximo, os essênios. Quem que eram os essênios? Os fariseus estão totalmente corrompidos, os fariseus criam tradições, depois dessas tradições eles criam um jeito de burlar essas próprias tradições, eles estão fazendo um monte de coisa, eles estão junto com essa corrupção do templo toda, tá um bagulho de loucura, o Herodes interferindo, corrupção e tudo, tem povo que não aceita e se revolta. Esse povo vai para onde? Para os desertos. Então deixa eu apagar aqui. Esse povo que é totalmente contra a corrupção do templo, etc., eles saem do convívio das cidades e eles vão... Que horas? Eu vou ter que acelerar muito. Que horas